Nesse vídeo eu vou falar 3 estratégias para você que é parceiro de um adulto com TDAH. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Vocês têm me pedido bastante, né? Cada vez mais parceiros e parceiras de pessoas com TDAH, do adulto com TDAH, vêm me pedindo algumas estratégias. Eu acho isso ótimo, porque é super importante que o parceiro cada vez mais tenha informações a respeito do TDAH para que o relacionamento se dê de forma com mais qualidade, né? E que seja duradouro. Isso é super importante, fico super feliz. Então aqui eu vou falar 3 estratégias simples, né? Rápidas, talvez não sejam tão fáceis de ser colocado em prática, mas que provavelmente vai te ajudar. Primeira delas, dê a instrução direta, uma de cada vez. Então, por exemplo, você está com o seu parceiro, vocês têm que programar o dia todo, então estão em casa, precisa fazer uma série de atividades. Então, dê uma instrução de cada vez. Por exemplo, vai tomar café, então tá, fala sobre o café. No café, vamos arrumar, vamos fazer. Terminou aquela ação, aí a gente vai para a próxima atividade, que é, por exemplo, você precisa ir no mercado. Por exemplo, precisa arrumar o quarto. Enfim, isso vai diminuir muito o desgaste de vocês dois, porque você não vai repetir muitas vezes, ou pelo menos vai diminuir muito as vezes em que você vai ter que repetir os mesmos comandos, ou os mesmos pedidos, ou a mesma pauta, voltar naquele assunto. Então, criar como um hábito que você faça um comando por vez. Terminou aquela atividade, aí propõe outra, aí pede alguma outra ajuda, solicitação, enfim, tá? Então, isso vai ajudar bastante, vai diminuir bem o desgaste de vocês dois. Lara, mas eu falei só uma vez, não deu certo. Não, mas aí tem que ir tentando colocar em prática e levando isso pro dia a dia. Tá? Porque é uma estratégia que vai ajudar bastante, vai diminuir muito o desgaste de vocês dois. Uma segunda estratégia que é importante e acho que mais agradável. Quando vocês forem pensar, ou você for pensar numa atividade de lazer, ou pensar em atividades do dia a dia, tente pensar em atividades diferentes, criativas, ou seja, isso serve para todos nós, na verdade, mas quando a gente vai falar da pessoa com TDAH, muitas delas têm uma tendência a ir se desinteressando por algumas coisas, principalmente que caem na rotina, que já eu consigo com muita facilidade prever. Então, claro que isso não dá para ser o tempo inteiro. Quando a gente vai pensar assim num namoro, num relacionamento, por exemplo, em que não tenha filhos, isso é mais fácil. Quando a gente vai pensar numa família, onde tem responsabilidades, tem filho, fica mais difícil. Mas de qualquer maneira, isso é uma estratégia que pode ser trabalhada aos poucos e que pode ser treinada. Ou seja, eu vou me acostumando a uma vez por mês, a uma vez a cada 2 meses, ter atividades diferentes, sair da rotina, surpreender um pouco o meu parceiro, fazer alguma coisa que ele não esperava, ou ele ou ela não esperava que fosse feito. Isso é importante para todas as relações, mas isso é bem importante no relacionamento da pessoa com TDAH. Então, Lara, mas não tenho dinheiro. Não é dinheiro, não precisa ser coisa cara, não precisa ser coisa completamente extravagante. É assim, quebrar a rotina em alguns momentos. Mais do que quebrar a rotina, é ter uma surpresa, surpreender em alguns momentos. Não estava esperando ser acordada com um café da manhã, não estava esperando um bilhete, uma carta. Qualquer manifestação de carinho, que não necessariamente precisa envolver dinheiro, a gente sabe disso. Em alguns momentos, para quem tiver condições, ótimo. Para quem não tiver, não tem problema nenhum. Então, são situações no dia a dia que você possa surpreender, que você possa agradar o parceiro de maneira inesperada. Ou seja, eu me comporto normalmente assim, todo final de semana a gente se vê, a gente sai junto, tal. Então tá, em algum momento, vai antes do final de semana, faz alguma atividade diferente, tem algum comportamento que surpreenda em alguns momentos aí, porque isso vai ajudar a fortalecer a relação, qualquer relação, mas essa quebra aí de rotina, essa surpresa, vai estimular bastante o seu parceiro ou parceira com TDAH. Então, uma estratégia também simples que vai ajudar e vai melhorar aí a qualidade da relação. O terceiro ponto, super importante, e se você tá aqui, você já tá à frente, né? Porque eu tô fazendo esse vídeo porque várias pessoas pediram. Primeira coisa, entender sobre os sintomas. Então, primeira coisa, entender sobre os sintomas não significa que você entendeu o seu parceiro ou sua parceira. A gente tem que sempre lembrar das individualidades. Mas a gente sabe da tríade de sintomas. Então, primeira coisa é você observar
Tá, meu parceiro ele é mais desatento? Ou os comportamentos desatentos dele ou dela me causam mais desconforto? Ou são os comportamentos impulsivos, por exemplo? Então, identificar, tá? O que mais me incomoda, Lara, é porque ele nunca cumpre o horário, é porque ele começa e não termina a tarefa. Tá, então tem a ver com a desatenção. Se essa é a questão que mais te incomoda, ou a questão que mais me incomoda porque ele fala e depois se arrepende, ou ela compra demais e aí acaba causando um transtorno nas nossas finanças, ou enfim, dentro da tríade de sintomas, identifica qual é o sintoma que mais te incomoda, porque, gente, tá, a gente tá falando do parceiro com TDAH, mas a gente tem que entender que todos nós seres humanos temos dificuldades e tem algumas questões que vão incomodar qualquer um parceiro ou parceiro que a gente tiver, né, independente de transtorno ou de diagnóstico. Então, escolha uma questão que mais você percebe que é mais difícil de levar em consideração e mantenha um diálogo aberto, de fato aberto, assim, onde você possa colocar, onde você possa ouvir qual a maior dificuldade do seu parceiro, porque isso é muito importante. Porque o que acontece? No início das relações, tudo vai muito bem, ótimo, a gente acaba não levando tanto em consideração, enfim. Mas com o passar do tempo, algumas questões vão ficando mais desconfortáveis, né? Vão se repetindo, etc. Então é importante que a gente crie e mantenha um espaço aberto para o diálogo, então para poder falar, porque o seu parceiro, sua parceira, eles já reconhecem muito provavelmente essa dificuldade e não é fácil, né? Porque é uma dificuldade e precisa de suporte, então precisa de um espaço de verdade, de escuta, de proximidade nessa relação. Então, provavelmente, aquela questão que mais te incomoda, ela é perceptível, né? Seu parceiro percebe isso também, entende como uma dificuldade. Então, é importante que vocês tenham um espaço de fato de diálogo. Olha, tá muito difícil lidar com essa situação, né? E o parceiro vai dizer muito provavelmente que, eu faço, eu não consigo, é muito difícil. Ele ou ela tem uma dificuldade relacionada à própria autoestima, porque ele já ou ela ouviu isso em outros momentos da vida dele ou dela. Então, você reconheceu isso, é você conseguir, aos poucos, com calma, conversar sobre isso. Olha, essa questão acontece, não acontece no trabalho, não acontecia quando você morava com os seus outros familiares, né? Em que momentos isso acontecia? Como é que a gente pode, de verdade, tentar melhorar essa questão? Por quê? Porque existem estratégias pra gente melhorar tanto a desatenção, quanto a hiperatividade e a impulsividade. Então, dá pra melhorar, mas o diálogo ele precisa acontecer e ele precisa ter um espaço, de fato, de construção. Então, essa é a terceira estratégia, ela é bem importante. Eu desenvolvi um treinamento, 28 dias de relacionamento na prática, que pode e é pensado justamente para auxiliar essas questões das relações, ajuste de comportamento, treinos relacionados à atenção ou estratégias pensando na impulsividade, enfim. Deve ter um link aqui nesse vídeo também para você dar uma olhada se for do seu interesse ou para você encaminhar para o seu parceiro ou parceira. Eu espero ter ajudado com essas 3 estratégias. Tenta colocar em prática, conta aqui para mim depois. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui comigo se também tiver sugestões para os próximos vídeos. Até mais.